Bom, você ainda pode estar se perguntando por que eu tenho de ter essa disciplina Língua Portuguesa na Educação 1 dentro da minha grade curricular do curso. Então, vou lhe dar essa resposta, eu pretendo pelo menos levar você a refletir sobre essa resposta. No primeiro período, se não me falha a memória, você teve uma disciplina chamada Português Instrumental. Essa disciplina é para todos os cursos do CEDERJ. Então, se você estiver fazendo licenciatura em Pedagogia, licenciatura em Física, em Química e Matemática, você vai ter ou pode ter a disciplina Português Instrumental na sua grade. Por quê? Porque ela é uma disciplina mais geral, para trabalhar questões relativas à leitura e à escrita, com a propriedade. Agora, veja o título dessa nossa disciplina, Língua Portuguesa na Educação 1, ou seja, é uma disciplina metodológica. Ela vai mostrar a você, ou pelo menos pretende mostrar a você, quais os caminhos que você pode trilhar para trabalhar com o ensino de língua materna em sala de aula. Certo? Por isso falei que existe uma concepção mais tradicional, que você vai ver lá no material, nós chamamos de técnico instrumental. Essa concepção de trabalhar com redação, trabalhar mais com a gramática de uma maneira mais tradicional. Mas existem outras formas de trabalhar esse ensino de língua. E é isso que você vai, de alguma maneira, vai tomar pé. A gente pretende que você tome pé desses outros conhecimentos com essa disciplina. Até porque um licenciado em pedagogia pode ser diretor de escola, pode ser coordenador pedagógico, pode ser supervisor pedagógico, mas em algum momento da sua vida ele será um professor em sala de aula, porque experiência própria, sem ser professor em sala de aula, dificilmente você será um bom diretor, um bom coordenador, porque você não pisou na sala de aula, não enfrentou situações de relação professor-aluno para saber o quão conflituosa às vezes essa relação, o quão amorosa também pode ser essa relação. E é muito difícil você ser um coordenador, um supervisor, um diretor, sem ter vivenciado essa realidade. Então não se esqueça, antes de ser diretor, coordenador, supervisor, pise um tempo numa sala de aula para você ver como é boa essa relação. Estou tendo esse primeiro papo, essa primeira conversa com vocês para falar um pouco da nossa disciplina. Juntamente com as professoras Flávia Lobão, também tutora aqui no nosso curso, e Cláudia Capello, professora da UERJ, elaboramos um material impresso do curso, tá? Da disciplina, mais propriamente dizendo, Língua Portuguesa na Educação. Nessa disciplina, vocês não vão encontrar o que geralmente os alunos pensam que vão encontrar, aulas de gramática. Como escrever, como falar, aquelas velhas histórias que a gente se lembra do nosso tempo de aluno, substantivo, adjetivo, oração subordinada, substantiva, não é isso que nós vamos trabalhar nessa disciplina. Ela funciona como uma espécie de metodologia do ensino de língua materna, mas a nossa ideia, o nosso objetivo foi exatamente trabalhar dentro de uma outra perspectiva de ensino de língua. O que será isso, uma nova perspectiva de ensino de língua? Fundamentalmente, você vai ver quando pegar o material e começar a estudá-lo. Fundamentalmente, a gente traz uma outra concepção para ensino de língua e para a língua. Ou seja, nós vemos a língua materna como uma construção social, sócio-histórica, que depende da interação entre as pessoas dentro de uma sociedade. Com isso, a gente mexe com questões como língua e poder, língua e cultura, língua e cidadania.
certo? Para depois a gente pensar, bom, como é que isso tudo, todas essas relações que não especificamente a gente viu quando fez um curso de magistério, quando estudou no ensino médio ou no ensino fundamental, como essas relações acontecem na sociedade, principalmente dentro de uma sala de aula, certo? Então, a partir dessas primeiras relações, isso compreende o primeiro módulo da disciplina, nós partimos para um segundo módulo, onde a gente mostra como até hoje tem sido esse ensino, através, volto a dizer, de decorebas, de questões gramaticais, de escrever muitas redações, com tema livre, então com aquele célebre tema Minhas Férias, escreva 30 linhas sobre, né? Todo mundo se lembra, todo mundo teve uma experiência dessas, né? Então, a nossa ideia é exatamente mostrar para você, no segundo módulo da disciplina, que essa é uma forma de se ensinar, de se trabalhar com o ensino de língua, sim, mas não é a única forma. Existem outras maneiras de se trabalhar com língua. E é aí que a gente entra no nosso terceiro módulo. Tá? Ou seja, no início do século XX, surgiu uma outra ciência, estudando a linguagem humana, que se chama linguística. Existe uma norma padrão, que é a norma que você ouve, por exemplo, no Jornal Nacional, William Bonner falando, e a sua distinta esposa, mas que não é a norma falada por toda a população e por toda a sociedade brasileira. Então, existem outras normas carregadas pelo regionalismo, pelas questões de tempo e espaço, palavras que mudam de sentido, palavras que somem, tá? Então, isso tudo são estudos que a sociolinguística começou e apurou, e que hoje em dia tem de estar presente na sala de aula. Por quê? Porque, por exemplo, você pode ter um aluno que veio de um outro estado, de um outro município e usa outros termos, outras palavras. E isso você pode aproveitar em sala de aula para debater com a turma, para mostrar quão rica é a nossa língua, certo? Então, são esses detalhes, isso eu dei um exemplo em termos da sociolinguística, mas existem questões ligadas à análise do discurso, à linguística textual, que estão cada vez mais penetrando nas nossas salas de aula. E é isso que a gente vai trazer nesse material impresso para você. Essas novidades que já não são tão novas assim, mas que fazem a diferença no momento em que você está trabalhando com o aluno nas séries iniciais de ensino fundamental. Eu espero que você tenha muito prazer em trabalhar com esse material e principalmente que nos procure. Nós estamos à espera de vocês, aliás, nos polos e também aqui na central do PAEF, na Unirio, esperando exatamente esse diálogo tão frutífero, tão prazeroso em relação à nossa disciplina e ao material impresso que você terá nas mãos.